de darmos início a esta audiência, gostaríamos de informar sobre a campanha CLDF Solidária em socorro às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Contribua com itens de higiene, de limpeza e água. As doações devem ser entregues na entrada principal da casa, das 8 às 19 horas. Senhoras e senhores, boa noite. Sejam bem-vindos à Câmara Legislativa do Distrito Federal. Daremos início à audiência pública da Câmara Legislativa do Distrito Federal para debater sobre a obrigatoriedade da implementação de passagens de fauna nas rodovias do Distrito Federal. Uma iniciativa do senhor deputado Chico Vigilante. Convidamos para tomar posição à mesa, a fim de presidir esta audiência pública, o senhor presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e Procurador Especial do Idoso da Câmara Legislativa do Distrito Federal, deputado Chico Vigilante. Sobre a proteção de Deus, tenho a honra de declarar aberta a presente audiência pública da Câmara Legislativa do Distrito Federal para debater sobre a obrigatoriedade da implantação de passagens de fauna nas rodovias do Distrito Federal. Convido a compor a nossa mesa de trabalho o senhor presidente do Departamento de Estrada de Rodagem do Distrito Federal, Fauzi Nakfur Júnior. O Fauzi, o pessoal estava brincando, me perguntando se você era descendente de japonês, de chinês. Eu falei, não, eu acho que é de palestino, né? É de árabe, né? O pessoal brincando hoje. A senhora presidente da Organização da Sociedade Civil Jaguaracambé, doutoranda em Ciências Animais pela Universidade de Brasília, Ana Paula Nunes de Quadro. Botaram aqui senhora, mas ainda é uma senhorita, né? A senhora diretora de Relações Institucionais da Organização da Sociedade Civil Jaguaracambé e doutoranda em Ecologia pela Universidade Estadual do Norte Fluminense, do Rio de Janeiro, Ana Raquel Gomes Faria. A senhora diretora de Meio Ambiente do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal, DF Maria Dulcinéia Xavier Nunes. O senhor coordenador de Ações Integradas para a Conservação de Espécies do Instituto Chico Mendes e responsável pela elaboração do Plano de Redução de Impacto de infraestrutura viária terrestre, Daniel Santana Lorenzo Raices. Eu tive a oportunidade de começar a dialogar com essas meninas sobre a questão de preservação da fauna aqui no Distrito Federal, quando eu era secretário de Meio Ambiente, o então secretário Sarney Filho, né? Para mim, é uma das pessoas que mais entende de meio ambiente nesse país, né? E na época, essas conversas com o Sarney Filho, né? As meninas estavam querendo desenvolver um trabalho que estavam querendo caçar e exterminar as capivaras aqui no Distrito Federal. E elas procuraram a secretaria, que elas queriam fazer um estudo para provar que as capivaras não eram as
o que diziam a respeito da febre maculosa, né? E que nem sequer as capivaras do Distrito Federal tinham os carrapatos, né? Que dizem que eram os transmissores daquela febre, né? E aí o Sarney pediu e a gente ajudou com a emenda parlamentar para que fosse feito o estudo. Demoraram 1 ano fazendo o estudo, né? E provaram que realmente as capivaras podem conviver perfeitamente e que era o meio ambiente delas que estava sendo invadido e não elas que estavam invadindo a nossa área, né? Portanto, somos nós que invadimos o território das capivaras e não eram as capivaras que estavam invadindo o nosso terreno. Esse estudo está sendo divulgado por aí, tem uma repercussão muito grande e foi um trabalho realmente muito importante feito. E aí elas, com a credibilidade que elas têm, me procuraram para que a gente pudesse fazer essa audiência pública que nós estamos promovendo no dia de hoje, com relação aos animais, né, que estão sendo mortos nas estradas do Distrito Federal. Eu tenho ali a Floresta Nacional, e tem algum tempo que fui lá visitar os vigilantes, e no dia que eu cheguei lá para visitar eles, à noite, um carro, acho que deve ter sido uma carreta, porque se fosse um carro pequeno, acho que teria causado um desastre muito grande. Ali no caminho de Braslândia, o carro tinha matado uma anta, né? E aí eu nem sabia que dentro daquele mato ali tinha anta, né? E tem. Tanto é que a anta foi abatida por um carro ali naquela região. Portanto, quando elas me procuraram com essa pauta, eu achei altamente interessante e resolvemos promover essa audiência no dia de hoje. Nós convidamos o secretário do Meio Ambiente do Distrito Federal e convidamos o diretor do IBRAM. O Rony garantiu para nós que estaria aqui hoje, ele deve estar atrasado, tanto é que não chegou ainda, mas eu acredito que ele virá e irá compor a mesa a hora que ele chegar aqui. Os dados que elas me trouxeram também, eles estão altamente preocupantes. Tem um dado aqui que dá conta de que, durante um ano, foram, em todas as rodovias do Brasil, 475 milhões de animais foram mortos, né? Isso vai desde onça, tatu, peba, cobra, né? Porque cobra morre muito também nas estradas, vai toda espécie de animal que é exterminado nessas estradas, né? Tanto quando as meninas chegaram com essa preocupação, eu resolvi fazer essa audiência pública e fiz questão, e já te agradeço, Fausto, porque você estivesse aqui. Que o que elas vão apresentar aqui é preocupante, e o que nós queremos debater é como, no âmbito aqui do Distrito Federal, a gente salva esses animais, fazendo as passagens para eles, né? Que tem tantos viadutos para carro, por que não fazer passagem para os animais, né? Que são importantes, são fundamentais para o nosso meio ambiente. Portanto, o sentido dessa audiência pública é isso. Quando eu convido as autoridades aqui, convido todos os participantes, as nossas audiências, tanto a audiência como as comissões gerais, a gente tem uma marca. Aqui ninguém vai a ninguém, e aqui, quando merece aplauso, a gente aplaude, quando não merece, a gente fica quieto, né? E sempre a gente trata muito bem os nossos convidados, né? Quer sejam autoridades do governo do Distrito Federal, que sejam pessoas integrantes da sociedade civil, né? E até porque nós temos que mostrar efetivamente que nós somos civilizados, né? Portanto, nós vamos iniciar aqui dando a palavra, no primeiro momento, à nossa presidente da Organização da Sociedade Civil, a Ana Paula Nunes Quadros. Você terá a palavra por 8 minutos, poderá falar daqui ou da tribuna, como você achar melhor. Você, a escolha é sua. Se quiser falar daqui, se fosse eu iria ali para a tribuna. Pode ser daqui mesmo. Tá bom. Boa noite. Eu gostaria primeiramente de agradecer, em meu nome e em nome de toda a equipe Jaguaracambé,
a presença de todos vocês que estão aqui hoje e agradecer também o apoio de todos que não puderam estar aqui hoje, mas que participam, né, diretamente dessa causa, dessa iniciativa. Há pouco mais de um ano, a nossa equipe estava totalmente empenhada e envolvida em um projeto de reabilitação de Lobo-Guará, a nossa querida Pequi. Não foi um trabalho fácil. Projetos como esse são bem desafiadores. Quem trabalha com isso sabe, né? E nós enfrentamos críticas, procuramos apoio, levantamos recurso e trabalhamos arduamente porque nós acreditamos no potencial da Pequi. Então, apesar de tudo isso, nós resolvemos insistir nesse projeto porque nós acreditamos no potencial dessa lobinha. E nós acreditamos que, com trabalho cooperativo, era possível moldar os padrões de declínio populacional e extinção de espécies e começar, ainda que de um ponto distante, a contribuir para o aumento das populações de lobo no Cerrado. O lobo, ele é o semeador do Cerrado e ele espalha, por onde ele anda, frutos que ele consome, como a lobeira, o araticum, a mangaba. Ele consegue manter vivo, ao redor de onde ele passa, toda uma diversidade de espécies. E a Pequi, ela conseguiu desempenhar muito bem o seu papel de semeadora. Ela plantou uma sementinha no nosso coração. E nós acreditamos no seu legado. A gente se preocupou muito com a Pequi, é claro. Quando a gente desempenhou esse projeto, nós ficamos muito preocupados que algo pudesse acontecer com ela. Assim como nós temos medo de perder quem nós amamos. Mas a Pequi, ela nos mostrou que ela era capaz. Ela estabeleceu seu território, superou nossas expectativas e ela nos ensinou a acreditar. Ela nos ensinou que juntos nós somos capazes de mudar as coisas e de acreditar no potencial um do outro, independente da espécie. Ela nos ensinou que nós podemos construir uma nova realidade, ainda que essa realidade pareça bem desafiadora. Infelizmente, nós perdemos a nossa Pequi por um acidente de colisão veicular. Mas o seu legado continua vivo. E a sementinha que ela plantou em cada um de nós continua crescendo e florescendo. E estar aqui com todos vocês agora e ter a certeza de que nós vamos conseguir encontrar soluções para mudar a realidade das nossas rodovias e reduzir os índices rotineiros de morte por colisão veicular é a maior prova disso. O legado da Pequi continua vivo. A Pequi continua com a gente e essa história já está contribuindo para que nós possamos tomar medidas que vão contribuir não só para a conservação do lobo, mas de várias outras espécies do Cerrado. O papel semeador da Pequi foi muito bem desempenhado. E eu gostaria de agradecer a Pequi e agradecer novamente a todos. Nós vamos ouvir agora a diretora de Relações Institucionais da Organização da Sociedade Civil Jaguará Cambé e doutoranda em Ecologia pela Universidade Estadual do Norte Fluminense, Ana Raquel Gomes Faria. Você está com a palavra por 8 minutos, se quiser falar daqui ou da tribuna, como você achar melhor. Liga aí o microfone aí. Eu vou junto com a presidente da ONG, porque me deram uma missão, deputado, muito difícil, que é falar da Pequi sem chorar em 8 minutos, né? Então, muito obrigada por essa oportunidade, deputado, todos aqui na mesa, todos que estão aqui conosco nesse momento tão importante, porque nós sabemos que, independente de qualquer coisa, nós temos aí uma continuidade para que a gente possa fazer a diferença para a fauna como um todo. Então, para conversar um pouquinho sobre a Pequi, eu pensei em trazer algumas características dela para que vocês possam conhecê-la como nós a conhecemos. Então, a primeira delas, eu trouxe aqui 5
para atender o nosso tempo. A primeira, sem dúvida, é a determinação. A Pequi queria crescer, e eu vou explicar para vocês. A Pequi era a menorzinha da ninhada, uma ninhada de 5 no total, então ela tinha 4 irmãos. E nós sabemos que uma ninhada como essa dificilmente chega à fase adulta com todos eles vivos, né? A gente, pela ecologia da espécie, a gente pode dizer isso. E a Pequi era a menorzinha. Então, ela sabia desde o início que ela precisaria ser bastante determinada para alcançar os irmãos. E ela foi a que mais cresceu. A Pequi, ela alcançou, só não alcançou o irmão Baru dela, que era um pouquinho maior, mas ela, das irmãs, era a maior da ninhada. Teimosia, essa era uma segunda característica. O Leonardo está aqui, que não me deixa mentir, foi o cuidador dela durante muito tempo, e a Pequi era muito teimosa. E teimosia é necessário quando quer aprender, quando a gente precisa aprender. E esse aprendizado, ela mostrou para a gente que, independente do desafio que a gente propusesse a ela, ao longo de todo o período de reabilitação, foram 14 meses de reabilitação, e durante todo esse período ela mostrou que queria aprender, né? Então, ela nos ensinava também muito através da negativa, de alguns itens alimentares, mostrando que cada momento era muito importante e que a gente também precisaria aprender junto com ela. A terceira característica, paciência. Ela queria se relacionar e, durante algum tempo, ela recebeu visita de lobos de vida livre, e nós, pela análise do comportamento dela, a gente podia perceber que ela era extremamente estrategista. Ela queria ter um relacionamento com os residentes locais, mas, ao mesmo tempo, ela também demonstrava que queria ocupar o seu próprio espaço. Então, durante esse período, essa avaliação foi muito importante para que a gente pudesse ter segurança na soltura dela. Esse era um dos critérios para que a gente chegasse ao final e dissesse: a Pequi está pronta para viver livre novamente. A quarta característica, a Pequi era extremamente cautelosa. Isso a gente observou ao longo de todo o período de monitoramento. Por incrível que pareça, a BR-080 era parte da rotina dela. Ela atravessava a BR muitas vezes, mas sempre nos horários de menor movimento, sempre de madrugada. Muitas vezes a gente observava pelo monitoramento do GPS que ela permanecia na beira da estrada até que chegasse o momento certo de ultrapassar. Então, durante todo esse tempo, a Pequi foi extremamente cautelosa e ela sabia os melhores horários, os melhores locais para que ela pudesse atravessar. Então, com certeza, ela tinha essa aventura dentro dela. Ela andava por noite cerca de 10, 15 quilômetros em busca de alimento. O lobo, ele é um animal que anda muito. Ele é muito desbravador, digamos assim, né? E em busca do seu alimento. E, sem dúvida, ela utilizou essa cautela como uma estratégia. Falei que ia ser difícil. De sobrevivência. E, por último, em quinto, eu queria destacar a vivacidade dela. Ela era uma loba que queria viver. E ela mostrou isso para a gente ao longo de todo esse processo. Ela aprendeu, ela cresceu como um lobo, deveria crescer. Ela aprendeu a se alimentar como um lobo. Então, ela consumiu todas as frutas do cerrado que ela iria encontrar, e ela mostrou durante todo o período de monitoramento que ela era capaz de se alimentar, de caçar. Ela mostrou para a gente que aprendeu a se proteger como um lobo. Então, ela tinha os locais onde ela se protegia,
e ela, às vezes era bem difícil da gente encontrar com ela. Ela se aprendeu a se movimentar como um lobo. A Pequi, ela tinha um monitor cardíaco, e esse monitor dava para a gente uma noção se ela estava se movimentando exatamente como um lobo de vida livre. Então, esse foi um dos parâmetros que nós utilizamos, junto com toda a análise do comportamento dela, para dizer que ela estaria pronta, porque ela precisava se movimentar como um lobo. Mas, infelizmente, tinha uma estrada no caminho, em um local onde ela não conhecia ainda. E, infelizmente, ela não está mais aqui conosco. Mas eu gostaria, agora por último, nesse último minuto, nós falamos tanto em dar a ela a liberdade durante todo esse tempo, que nós não nos arrependemos em nenhum minuto de ter vivido essa experiência, de ter dado essa oportunidade a ela. Mas também nós esperamos aqui, junto com vocês, criar realmente estratégias para que a Pequi não seja mais um número nas nossas estradas, que ela possa deixar realmente uma lição maior, que é como nós podemos cuidar deles, como nós podemos protegê-los. E eu tenho certeza que nós podemos ser muito bons nisso, e podemos ser exemplo aqui no Distrito Federal. Então, eu gostaria de deixar, mais uma vez, meu agradecimento a todos vocês que participaram desse projeto, que torceram pela Pequi ao longo de todo esse tempo, acompanharam esse trabalho, e por essa oportunidade, deputada, de realmente falar sobre esse assunto e trazer à tona uma problemática que não só afeta os animais, afeta a vida de muitas pessoas também, porque são vítimas também de colisões veiculares e muitas vezes perdem a sua vida. Então, nós queríamos deixar registrado que a nossa preocupação é uma preocupação de todos, é uma preocupação com a vida. Obrigada. Pessoal, nós vamos abrir 10 intervenções plenárias, intervenções de 3 minutos, e já tem 7 inscritos, portanto, ainda tem 3 possibilidades de inscrições. Daqui a pouco eu vou pedir também para a nossa companheira aqui do cerimonial ler a lista de presença de pessoas que estão aqui. Sabe, Ana, eu estava ouvindo você falar da Pequi e estava me lembrando aqui da comoção que causou no país inteiro a morte do Joca, que era um animal doméstico, lá naquele avião da Gol, e o Joca, E a história da Pequi poucas pessoas sabiam, A partir dessa audiência pública, muita gente vai tomar conhecimento dessa história da Pequi, até porque essa audiência está sendo transmitida pela TV Legislativa, TV aberta, canal 9.11, e depois vai ficar à disposição para quem quiser reproduzir, distribuir tudo, fazer recorte, distribuir só a parte que interessar a pessoa que queira divulgar, vai estar aberto para divulgação. Então, daqui a pouco nós vamos estar registrando presenças, mas eu queria iniciar registrando a presença da minha esposa, a Lindalva, que somos casados há 43 anos, Completamos dia 28 de abril. Presença do Paulo Quadros, que é um companheiro presidente do Sindicato dos Vigilantes. Moisés, que é secretário-geral do sindicato. Dia 29, é o dia do casamento. Eu falei 28, mas é 29. Perdi por um dia, hein? Nós vamos assistir agora um vídeo. Peço que seja exibido o vídeo aqui. Essa é a loba, Senhores, se ela vier, calma, paciência. Que, desde bebezinha, vem recebendo os cuidados dos tratadores. Era da Pequi, uma loba-guará que foi resgatada ainda órfã, filhote e agora voltou para a natureza. Bom dia, o reencontro da loba-guará Pequi com a liberdade.
A história de superação dessa lobinha começou lá em junho de 2020. Apenas 8 meses desde que a Pequi voltou para a natureza. A loba-guará foi resgatada quando era filhote em 2020 e ficou nesta área de proteção ambiental em Braslândia. Na última quinta-feira, a Pequi foi encontrada morta, atropelada na BR-080, em Padre Bernardo, no entorno. Em novembro de 2023, o Batalhão de Polícia Militar Ambiental realizou 1.432 resgates de animais silvestres no Distrito Federal. Destes, 26 animais morreram, 313 estavam feridos, 1 foi vítima de atropelamento e 38 eram filhotes. Muito obrigado aí pela exibição do vídeo, né? Essa é uma pequena passagem da Pequi, né? Estou vendo aqui a Ana o quanto que ela está emocionada, né? Que ela acompanhava. A Pequi, como a Aninha falou, é muito difícil a gente falar dela sem querer chorar. E a gente acompanhou ela desde pequenininha, né? É como se realmente fosse parte da família. Todo esse empenho que a gente teve, ver ela crescer, saber que ela poderia ter se desenvolvido. Tido vários filhotinhos. O microfone está desligado. Vai, Ana. Todo esse empenho que nós tivemos, a Pequi realmente superou nossas expectativas. A gente discutia muito em relação a isso dentro da própria equipe, porque esse tipo de projeto ele enfrenta muitas críticas, né? Será que ela realmente vai conseguir sobreviver sozinha na natureza? Mas como a própria Aninha falou, quando a gente soltou a Pequi e a gente foi monitorando, ela conseguiu engordar 2 quilos, além do que ela tinha quando a gente mantinha ela no projeto de reabilitação, no recinto de reabilitação. E a gente percebeu que ela realmente tinha uma longa vida pela frente, que ela poderia ter filhotes, todo mundo estava muito envolvido com isso. Então, é muito difícil falar da Pequi sem se emocionar, sem querer chorar. É um grande desafio levantar essa pauta, assim. A gente tem dificuldade de conversar entre a gente sobre isso. Então, realmente, esse legado que ela vem trazendo é muito importante. Obrigado, Ana. Nós vamos ouvir agora o seu coordenador de Ações Integradas para a Conservação de Espécies do Instituto Chico Mendes e responsável pela elaboração do Plano de Redução de Impactos de Infraestrutura Viárias Terrestres, Daniel Santana Lorenzo Reis. Você está com a palavra, Daniel? Poderá falar daí ou dali da tribuna, como você achar melhor. Não, eu vou seguir a mesa. Tá bom. Você terá 8 minutos. Muito obrigado pelo convite. Boa noite a todos. Vou falar um pouco da relevância, né, da implementação de passagens de fauna, principalmente nas rodovias do DF. O Instituto Chico Mendes, ele é um órgão federal, né, que faz a gestão de 338 unidades de conservação no Brasil inteiro, inclusive as unidades de conservação federais aqui do DF. E, além disso, ele implementa os planos de ação nacional para a conservação de espécies ameaçadas de extinção. Hoje são 44 planos. E do levantamento desses 44 planos de redução de plano de ação nacional,
7 têm ações de ou passagens de fauna ou alguma ação relativa à redução de impacto de rodovias sobre a fauna ameaçada de extinção. Entre essa fauna ameaçada de extinção está o lobo-guará. A gente também faz os planos de redução de impacto sobre a biodiversidade, né? Desde 2018, a gente vem implementando essa ferramenta no Instituto Chico Mendes. E o primeiro que a gente fez foi o de infraestruturas viárias terrestres, que leva em consideração as rodovias e as ferrovias. Nesse estudo, né, é fácil de achar ele na internet, né, botar PRIM, IVT e ICMBio, né, que é um plano de redução de impacto de infraestruturas viárias terrestres sobre a biodiversidade, mas é carinhosamente chamado de PRIM-IVT, pelo tamanho da sigla. E ele... Para cá, para o Cerrado, por exemplo, a gente tem mais de 200 espécies, né, da fauna que tem algum tipo de ameaça de rodovia, né? Essa ameaça ela pode ser tanto pela fragmentação da paisagem que as rodovias causam, né, pela perda de habitat, ou pela colisão, né, que é a principal causa para mamíferos de grande porte. Um exemplo a gente tem, por exemplo, anfíbios, né, com distribuição restrita no Distrito Federal, em que se a estrada passar ali, né, a espécie corre um grande risco de extinção ou aumenta o risco de extinção dessa espécie significativamente. E outros são espécies de mamíferos e de algumas aves que sofrem com a colisão veicular, né? Um exemplo é o lobo-guará, mas tem tamanduá-bandeira, raposinha do campo... alguns felinos de médio e grande porte, e que a colisão é um risco para aumentar o risco de extinção dessas espécies, né? É um fator que pode realmente levar essas espécies a um colapso no futuro. Por isso, a relevância desse projeto, né, das passagens de fauna. A gente tem interesse, por exemplo, na BR-001, né, que pega grande parte ali, principalmente do Parque Nacional de Brasília, né, que nos nossos estudos é a área com maior sensibilidade do DF. Uma coisa curiosa nesses estudos que a gente fez é que o DF está todo dentro de área de sensibilidade e todo em área de alto impacto, né, para a rodovia, né. Tem o fator também do conhecimento que a gente tem sobre a fauna do DF, né, que é um fator relevante, e também a quantidade de veículos e de rodovias que tem no DF. No DF, para o tamanho da população que tem, os que tem maior quantidade de veículos por população, né, do país inteiro. E isso aumenta significativamente o risco de colisão com essas espécies. Então, é extremamente relevante, né, a obrigatoriedade dessas passagens de fauna. Estudos localizados para ver que passagem de fauna melhor para que localização, né? Eu tenho localização que melhor vai ser passagem subterrânea, outras vão ser cercamento e passagem por via aérea e até passagens aéreas para primatas, etc. E é um pouco... eu acho que é isso que eu queria falar, né, da relevância desse projeto. E aqui eu concluo minha fala. Muito obrigado. Nós vamos ouvir agora... Muito obrigado, Daniel. Nós vamos ouvir agora a senhora diretora de Meio Ambiente do Departamento de Estrada de Rodagem do Distrito Federal, DR Maria Dulcineia Xavier. Antes, porém, quero convidar aqui para a nossa mesa a senhora assessora da Biodiversidade e Proteção Ambiental da Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Distrito Federal, Luísa Helena Rocha da Silva. Venha para cá, Luísa. E o Rodrigo Santos, gerente de fauna do IBRAM. Luísa, por ali, ó. E vamos ouvir agora a Maria Dulcineia. Você poderá falar daqui ou da tribuna, como você achar melhor.
Primeiramente, o DR agradece o convite e o que a gente tem para informar aqui a todos que é um grande desafio, né? Que os departamentos de estradas de rodagem e as agências de transportes, no processo de expansão, construção e operação de rodovias, para nós é um grande desafio, quando se trata de implantar medidas de proteção ao meio ambiente e especialmente à fauna, né? O desafio se torna ainda maior quando se fala no Distrito Federal, né? Igual o nosso colega aqui da mesa, o Daniel Santana, né, informou, o DF é um território, uma unidade da federação pequeno, né, e tem muita gente que usa veículo por aqui. Então, realmente, no DF é um desafio. O próprio DF está inserido dentro da APA do Planalto Central, todos nós que trabalhamos com o meio ambiente sabemos disso, né? E, segundo o IBRAM, nós estamos, atualmente, o Distrito Federal tem 72 parques ecológicos e urbanos sob a sua administração, além de 22 unidades de conservação de proteção integral e de uso sustentável, e de outros parques administrados por regiões administrativas, unidade de conservação sob gestão do governo federal e áreas de proteção de relevante interesse ecológico. Então, realmente, aqui no DF se torna um desafio para o Departamento de Estradas de Rodagem. O que eu tenho a dizer é que nós temos mantido uma boa parceria com o IBRAM, o gerente de faunas do IBRAM, o Rodrigo, não me deixa mentir, né, Rodrigo? Que são muitas dúvidas, realmente, que nos acometem lá no DR. Nós temos no nosso quadro o biólogo Fabrício, que se encontra presente, né, Fabrício? Ele vive andando para lá e para cá, procurando entender, e também ele tem um contato muito bom com o pessoal do ICMBio, a Cláudia, né, Cláudia, que está na plateia aí, que o nosso interesse é parceria mesmo, porque a implantação de passagens de fauna nas rodovias, para nós, o DR, é um processo gradativo mesmo. Nós precisamos de ajuda dos técnicos dessas unidades de conservação para nos ajudar nessa questão dos melhores locais para os tipos de passagem de fauna, né? Hoje, nós temos passagens de fauna implantadas em algumas rodovias, a DF-001, que é a rodovia contorno, né, a EPCT, em vários trechos nós já temos passagens de faunas implantadas para répteis, para mamíferos maiores, mamíferos menores, e nós estamos aprendendo, a verdade é essa, aprendendo com o IBRAM, que é nosso parceiro, com o ICMBio. Sempre que existe um projeto novo de rodovia, nós estamos sempre nos reportando a eles, encaminhamos propostas de passagem de fauna, sempre aguardamos a manifestação deles. Entende? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, nós temos em várias rodovias já passagens de fauna implantadas, temos projetos e propostas para outras rodovias, que serão pavimentadas, rodovias que a gente tem projetos de restauração, que é uma atividade dispensada de licenciamento, mas nós fazemos questão de, embora seja dispensada de licenciamento, nós queremos saber do IBRAM se naquele local é preciso implantar passagens de fauna. Então, nós temos uma parceria boa com o IBRAM e com o ICMBio. Temos também a questão da sinalização de advertência, que nós também procuramos sempre orientação dos órgãos licenciadores, né? Quais as melhores
qual a melhor sinalização que a gente deve colocar nas rodovias para advertir os usuários. E também a gente tem mais de 10 quilômetros de cercas, alambrados, direcionadores de fauna implantados em nossas rodovias. O nosso grande desafio hoje é a questão do furto de alambrado. O DR tem sofrido muito com isso, porque quando o alambrado é furtado, perde-se a função, né, daquele cercamento, porque o alambrado ele é colocado justamente ali naquele corredor ecológico para direcionar a fauna, o mamífero ou o réptil, seja, né, qual animal que for passar por ali, para passagem subterrânea. Então, se uma tela é furtada, perdeu-se a função daquele alambrado. Então, a gente está sempre tendo que repor, é um gasto a mais para o erário público, complicado para nós, entendeu? Então, hoje no DR, nós estamos com esse problema e temos, dentro do DR, um projeto da nossa superintendência de obra e da nossa superintendência técnica, no sentido de achar a melhor solução para evitar esses furtos de alambrado. Os nossos técnicos lá estão, até mesmo agora que nós vamos ter que repor um alambrado furtado na BR-020, nós estamos querendo colocar um outro tipo de solução lá para ver se a gente consegue que esses alambrados não sejam furtados. Então, o que eu tenho a dizer aqui é isso. O DR tem interesse, sim, em fazer o melhor para o meio ambiente, para a fauna do DF, e nós precisamos de parceria com os órgãos licenciadores. Estamos aqui como técnico, a minha área lá é a área técnica, né, eu e Fabrício estamos... né, Fabrício? Então, estamos lá à disposição para receber sugestões. Eu acho até que essa parceria é muito importante. Eu acho que nós devemos nos comunicar mais. O DR está aberto às sugestões dos técnicos do ICMBio, dos técnicos do IBRAM, das ONGs. Tá? Nós temos um processo aberto lá que atende só as ONGs. Estamos lá à disposição. Depois eu posso deixar aqui o telefone e nosso e-mail. Tá? E é isso que eu tinha para dizer. Obrigada. Muito obrigado, Maria Dulcinea. Nós vamos ouvir agora a senhora assessora de Biodiversidade e Proteção Ambiental da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Luísa Helena Rocha da Silva. Está com a palavra por 8 minutos, Luísa. Obrigada, cumprimentar a mesa. Em nome da Secretaria do Meio Ambiente, o secretário não poderia estar aqui, me designou, até pelo setor que eu ocupo, né, na secretaria. Mas eu queria dizer que, bom, eu sou veterinária e durante um bom tempo da minha carreira eu tive dedicada a atendimento de animais silvestres, na ponta mesmo, né, como se fala, na linha de frente. E, por acaso, eu tive a oportunidade também de integrar a equipe que atendia a Piqui quando ela chegou aqui ao Distrito Federal e foi para o zoológico, né, com os outros 4 filhotes. Como as meninas aqui também, a gente fica sempre muito impactado quando saiu a notícia de que a Piqui tinha morrido, né? Eu confesso que eu parei de ver, né, a página da ONG por um tempo. Porque a gente tinha muita esperança mesmo. Desde quando os filhotes chegaram lá, foram todos para um projeto e nós estávamos realmente apostando, né, que esses animais iam ter algum futuro. E, lógico, que se não tivesse, teria alguma outra destinação, mas, assim, no caso de um animal não se adaptar bem, né, à natureza e tal. Mas, no caso da Piqui, ela, aparentemente, né, estava muito bem adaptada e acabou morrendo de forma súbita. Mas, para além do que... significa a Piqui, da bandeira que está sendo levantada aqui com o nome dela, existem as outras espécies, né, e para quem trabalha nessa linha de frente com o resgate de animais, é bem complicado, é bem difícil para os veterinários que lidam com isso, para o pessoal da Polícia Ambiental. Estou vendo ali o Kaique, que ajudava muita gente lá no zoológico na época, acho que até hoje, né, que eu não estou mais lá, mas... e
é bastante difícil ver esses animais, e a gente sabe que, na verdade, esses animais que chegam até o atendimento veterinário é uma porcentagem bem pequena, né, dos animais que realmente são atropelados e que contribuem com essa perda de fauna. Eu entendo que aqui no Distrito Federal, a gente está vendo aqui pela palavra dos colegas que é uma situação bem complicada. Nós temos muitas unidades de conservação, uma malha viária grande, que, aliás, é grande, imensa no país inteiro, mas a gente precisa tomar alguma atitude. Eu concordo que a gente tem que juntar os braços em algum momento para tentar mitigar essas perdas. Né? As perdas são não só da quantidade de animais, mas com a construção das estradas, né, das vias, mas também do habitat desses animais. E as consequências são várias, né? Não é só a perda de indivíduos, mas a gente tem um aumento de ocupação humana nessas áreas, né? Cada vez que constrói uma estrada, você vai ter aumento da urbanização naquele local. Então, você vai ter aumento de animais domésticos, então você vai ter, às vezes, perda de animais, não porque foram atropelados, mas porque a gente está tendo ali animais domésticos que transmitem doenças para esses animais silvestres. Então, a situação toda é bem complexa, não é pura e simplesmente animais atropelados, né? Fora que a gente ainda tem as condições de atropelamento, que nem sempre é só à noite, nem sempre é só porque não tem uma passagem. Nós temos aqueles atropelamentos que são propositais, pessoas que não gostam de cobra, ou que não gostam de sapo, ou que não gostam de, sei lá, enfim. Então, eu já presenciei, por exemplo, local onde a gente andava em área rural, em que alguma espécie de passarinho muito pequenininho, pretinho, eles voavam muitos, assim, uma quantidade muito grande, passando pelos carros. Na época eu trabalhava na área rural, e você via inúmeros assim, serem mortos ali naquele momento que o carro está passando, porque você não consegue nem ver quando eles entram na frente do carro. E essa quantidade de animais que tem esse levantamento feito por alguns aplicativos, por algumas instituições no país, com certeza é menor do que realmente acontece, porque a gente não vê aquele animalzinho muito pequeno que é atropelado, que atraiu um outro para comê-lo ali na beira da estrada, foi atropelado também, ou às vezes é um animal muito pequeno e ele entra em decomposição muito rápido e não teve ninguém para contabilizar aquele animal. Então, realmente é uma situação grave que nós temos hoje, não só no Brasil, né, mas que a gente precisa dar as mãos para ver. A única coisa que eu acho que a gente deve considerar também, a única coisa não, mas o que a gente deve considerar também os estudos que devem verificar a questão da efetividade, né, das medidas de mitigação. É complicado quando você vai fazer uma via, eu imagino, se não tem os estudos prévios de onde que tem mais passagem de animais para poder instalar as passagens, mas elas precisam ser monitoradas e ver se estão realmente sendo efetivas. E eu não sei se isso é bem feito aqui no Brasil, né? Eu acho que a gente precisa muito, talvez, buscar esse monitoramento para poder corrigir o que não estiver dando certo, né? E, além das passagens de fauna, que é a pauta que está sendo levantada aqui, talvez seja o caso da gente pensar também em outras questões que envolvem essa questão da malha viária, né? Para colaborar com essa redução de perda de fauna. Enquanto Secretaria do Meio Ambiente, então, eu queria colocar à disposição, na Secretaria nós temos um sistema que eu acho que pouca gente conhece, eu estou falando até por mim, porque eu não sou do setor que trabalha com esse sistema, é o SISDIA, é o Sistema de Informações de Meio Ambiente do Distrito Federal. É um sistema bem amplo, eu não sei, não vou saber aqui a parte técnica exatamente quanto que ele consegue guardar de dados, mas é bastante coisa, ele já é abastecido com alguns dados hoje, o SISDIA, e dependendo do que a gente tirar aqui ou em outras reuniões, outros fóruns dessa forma, talvez a gente consiga utilizá-lo de alguma forma para auxiliar nesses trabalhos.
Bom, acho que era isso. Qualquer coisa a gente está à disposição. Obrigado, Luiz Helena. E nós vamos ouvir agora o gerente de fauna do Instituto Brasília Ambiental, Rodrigo Santos. Para falar daí, Rodrigo, ali da tribuna, como você achar melhor. Vou seguir aqui com a banca. Tá bom. Boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui representando o Brasília Ambiental. Obrigado. Infelizmente, o presidente Roné não pôde vir, então, ainda mais um prazer estar aqui. E eu gostaria de contar um pouco da nossa experiência que foi desenvolvida de 2010 a 2015, o projeto Rodofauna, talvez alguns de vocês conheçam. Foi um projeto de monitoramento no entorno de algumas unidades de conservação do Distrito Federal. E os dados são bastante interessantes, assim, eu gostaria de compartilhar um pouco desses dados com vocês. Ao longo do projeto, nós monitoramos o entorno da Estação Ecológica Águas Emendadas, Parque Nacional, Flona, Fazenda Água Limpa, Reserva Ecológica do IBGE e Jardim Botânico. Foram 5 anos de monitoramento contínuo e 5.000 animais registrados mortos, né? Desse total, 70% são aves. E aí eu queria também, né, trazer essa pauta para o debate, que é a preocupação com os outros grupos que a gente precisa ter. Eu entendo o quão sensível é o debate da Pequi, mas a gente tem outros grupos também que são atingidos e estão sendo bastante impactados. Então, a preocupação ela também tem que ser mais ampla, de forma que a gente consiga mitigar os impactos para esses outros grupos que também estão sendo impactados e tendo suas populações reduzidas. E acho que tem 3 itens principais, assim, 3 resultados principais do projeto Rodofauna, que foi, primeiro, o que você vê atropelado representa uma pequena parcela do que realmente morreu. Como a gente faz um monitoramento de veículo, o veículo vai numa certa velocidade e você acaba não vendo tudo que morre. Em geral, você vai ver bichos grandes. Então, a gente fez um experimento para corrigir esse erro de amostragem. E aí é onde os números crescem assustadoramente, né? Só nesse entorno que era monitorado, que eram 114 quilômetros, a gente estimou que morriam 34.000 animais por ano. O que a gente fez? Vamos pegar locais que tenham uma paisagem parecida com essa que nós amostramos no Distrito Federal. Então, a gente chegou a 350 quilômetros, mais ou menos, de paisagens similares, e a gente estima que no Distrito Federal, por ano, morram 106.000 animais. Então, a gente está, claro, 70% mais ou menos de aves. Então, a gente está falando de um número assustador, um número de animais que se perde, né, que não é recuperado. Uma perda inestimável para o meio ambiente. Um outro dado legal que a gente fez, né, e todas essas informações estão no site do Brasília Ambiental, foi construir um mapa de distribuição potencial de atropelamento. Então, isso inclusive foi um trabalho pioneiro no Brasil, em que a gente pegou as informações do atropelamento e vamos modelar, vamos ver locais parecidos com esses que a gente já mostrou e ver se tem potencial para os animais morrerem. E hoje a gente tem, esses mapas também estão no nosso site e dão uma indicação de possíveis locais. E um terceiro resultado, que é bem legal, porque quando a gente olha, poxa, 2010 a 2015, talvez esse dado esteja um pouco defasado, mas um dos artigos que nós publicamos, ele justamente falava o seguinte, olha, de uma maneira geral, quando a gente está falando de escalas maiores, os pontos de atropelamento, que a gente chama em ecologia de estrada de hotspots, se mantêm. Isso é muito legal, porque uma medida de mitigadora que eu implemento hoje num trecho da estrada, ele pode servir ao longo do tempo. Então, esse foi são 3 dados bem importantes que servem de balizador hoje para o Distrito Federal implementar algumas medidas, né? E aí, de fato, o DR tem sido um grande parceiro. Há uma mudança de mentalidade dos órgãos para que essas medidas possam ser implementadas. E depois de, acho que uns 6 ou 7 anos, foi implementada uma passagem de fauna na Estação Ecológica Águas Emendadas. Se eu não me engano, aí a Dulce pode até me corrigir, com uma técnica inovadora, que foi uma construção muito rápida, foram questão de meses. Então, algo que, assim, a princípio era um custo alto, né, o pessoal do DR tem conseguido demonstrar que nem sempre esse é um fator impeditivo, né, que ele vai custar pouco ali da obra.
não é a passagem que vai impedir que a obra continue, ou um impeditivo para o licenciamento dessa estrada. Então, eu gostaria de trazer, né, esses dados para os senhores e que a gente pensasse também, né, com os outros animais. Né? A gente tem um impacto enorme para anfíbios, temos um impacto enorme para as aves, mas eu sei que o que a gente vê são os animais grandes. Então, o IBRAM está à disposição, como a Dulce falou, a gente vem trabalhando e a forma melhor de trabalhar isso é através do licenciamento, né, criando as condicionantes, mas eu acho que a gente precisa ampliar esse escopo de atuação e fugir um pouco só das condicionantes do licenciamento e ser mais proativos com relação à implementação de outras medidas. É isso, muito obrigado pela palavra. Muito obrigado, Rodrigo. Nós vamos ouvir agora o senhor presidente do Departamento de Estrada de Rodagem do Distrito Federal, Fauzi Júnior. Nakfur. Descendente de árabe, né? Boa noite a todos. Agradecer ao deputado Chico Vigilante pelo convite. A gente tem a honra de estar aqui com a nossa equipe, inclusive. Queria te parabenizar, deputado Chico Vigilante. A gente não estranha essa atitude sua ao longo da sua vida, né, na política do DF, sempre procurando defender todas essas categorias e classes, e não podia ser diferente deixar a dos animais de fora. E você está de parabéns, e para nós realmente é uma honra a gente poder estar aqui. Queria dizer, depois de tudo que foi dito aqui pelos nossos especialistas, na qual cumprimento aqui a mesa e todo o nosso plenário, que essa parceria realmente é fundamental para a gente poder estar chegando em resultados positivos. Eu tenho 30 anos de DR, faço agora o mês que vem, e sou da época que no departamento, sou técnico, sou engenheiro do DR, e sou da época que no DR a gente corria do IBRAM, do ICMBio, dos órgãos ambientais. Olha, corre porque estão vindo e a gente está fazendo alguma coisa errada, ou está ocupando uma cascalheira indevidamente, ou está desmatando uma área. E graças a Deus eu pude vivenciar dentro do Departamento de Estradas essa mudança. E hoje vejo o Rodrigo elogiando a parceria. Fico muito feliz, Rodrigo, porque o nosso objetivo é realmente esse, deputado Chico, não temos que correr de ninguém, nós temos que fazer a coisa certa, e para fazer a coisa certa a gente precisa saber o que é certo. E quem sabe o que é certo são os órgãos que estudaram para isso, assim como a gente estudou para construir uma rodovia ou para manter uma rodovia, e procura fazer da melhor forma possível. Então, a gente tem hoje essa parceria maravilhosa, deputado Chico, com o IBRAM aqui no DF, o ICMBio do DF regional, o IBAMA, e a gente tem sim evoluído. Queria falar que no Departamento de Estradas tem uma diretoria de meio ambiente, está aqui a nossa diretora, a Dulce, com o Fabrício, nosso biólogo, e toda uma equipe que agora, com a reestruturação aprovada 15 dias atrás, quero agradecer ao deputado Chico, tenho certeza que o voto foi favorável, e a gente vai poder estar aumentando essa equipe, né, Dulce, e fortalecendo isso, porque a gente valoriza e muito essa questão, principalmente essa questão toda do meio ambiente, mas claro que essa da passagem de fauna e, obviamente, da passagem de pedestre, que também a gente tem construído várias passagens, passarelas de pedestres, para a gente poder estar preservando o nosso pedestre, mas também preocupados com a questão das passagens de fauna. O departamento hoje tem nas suas rodovias, em várias rodovias, passagens para animais pequenos, passagens para animais de maior porte, travessias para primatas. Eu lembro a primeira vez, senhores, que a gente instalou uma travessia para primatas na DF, lá no 4º distrito, DF, me fugiu agora, 355, que ficou todo mundo apavorado, o que era aquilo, o que estava acontecendo ali naquela passagem, deputado, passagem para primata, realmente um negócio que era novo, né, talvez para a maioria de vocês, claro que não era, mas principalmente para a população que está vendo aquilo ali, e era, assim, uma inovação para as nossas
nas nossas rodovias, depois instalamos aqui na DF-079, numa área totalmente urbana, entre aspas, entre Águas Claras, Parkway, mas que tinha ali um corredor ecológico, tem um corredor ecológico, e que no projeto já foi tanto estimulado pela nossa licença ambiental, que trazia medidas mitigadoras importantes visando isso aí, e a gente vem aprendendo ao longo do tempo. É o suficiente? Não, senão a Piqui não tinha ido embora dessa forma, mesmo estando já no Goiás, pelo que eu lembro, pelo que até reforçaram, né? Já foi dentro do Padre Bernardo ali, que é uma região do Goiás, mas não importa, a gente tem que estar preparado para isso ser cada vez, esses acontecimentos serem cada vez menores, e a gente poder estar salvando a vida de todos os animais, obviamente. Então, mas queria tranquilizar vocês nesse sentido, de que há 30 anos atrás, quando eu entrei no DR, e obviamente há 64 anos atrás, logo que o DR foi criado, essa preocupação não existia. E hoje, quando a gente está sentado no auditório de uma Câmara Legislativa do Distrito Federal, com a importância que tem, discutindo esse assunto, é uma evolução, a gente tem que comemorar. Eu acho que são com esses atos, deputado, que a gente vai poder estar minimizando isso cada vez mais, e queria colocar o departamento sempre à disposição da gente poder estar aprendendo. Ninguém é dono da verdade, ninguém sabe tudo sobre todos esses assuntos, e o DR tem total consciência disso, por isso está intimamente ligado hoje com o IBRAM, com o ICMBio, e não fazemos nada que não seja passado pelas licenças, pelas medidas mitigadoras. Podemos não estar fazendo ainda 100% como a gente esperava e como todo mundo esperava, mas estamos abertos para estar sempre melhorando, e é essa palavra que eu posso trazer aqui como presidente do órgão que estou hoje. Não sou político, sou técnico, estou lá há 30 anos e colocando cada vez mais a mentalidade em todos os técnicos do Departamento de Estradas que temos que fazer, temos que construir estradas, temos que manter as estradas, sim, mas temos que fazer da forma sustentável, da forma correta, ambientalmente, em todos os sentidos, e para isso o DR vai estar sempre à disposição. Mais uma vez, deputado, obrigado pelo convite. A gente está aqui sempre à disposição, que puder ajudar com algum assunto que coloque o DR no assunto. Um abraço. Muito obrigado, Fausto. Antes de passar a palavra aqui para as pessoas que estão inscritas, são 10 que estão inscritos, que irão falar cada um 3 minutos, pedir para o nosso cerimonial registrar algumas presenças aí. Gostaríamos de registrar e agradecer a presença do senhor Eduardo Marreiros, coordenador da GEASE na Uniceplac, do senhor Pablo Henrique, também coordenador da GEASE na Uniceplac, do senhor Almiro Neto, da 4ª Procuradoria de Meio Ambiente do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, da senhora Simone Perecemanes, diretora do Hospital Veterinário da UNB, da senhora Tânia Junqueira, professora de Disciplinas Silvestres da UNB, da senhora Andréia Alves, estudante da GEPAS UNB, do senhor Paulo Quadros, presidente do Sindesv, da senhora Marta e do senhor Márcio Imperial, sócios administradores da Chapada Imperial, da senhora Nívia Adriana, voluntária do Instituto Jurumi, da senhora Raíssa Ribeiro, bióloga do Instituto Jurumi, e da senhora Amanda Amorim, auxiliar da ONG Jaguaracambé. Muito obrigado ao nosso cerimonial. Foz do Brasília, o Distrito Federal é muito surpreendente. Uma vez eu estava visitando uma chácara ali no Caúbe, que tem uma plantação de uvas, né? Estou lá conversando com a proprietária, ela disse, não, naquele capão de mato ali, que é assim que a gente chama lá do Nordeste, né? Aquela mata ali tem uns primata, e eram uns que lá no Maranhão a gente chama de capelão, né? Que é aquele macaco bem grande mesmo, e ela disse que tem muitos lá nessa terra dela, né? E fica ali naquela rodovia que vai para o Gama, né? Portanto,
É surpreendente o Distrito Federal, né? Por isso que a gente tem que cuidar efetivamente desses animais. Vamos ouvir aqui, primeiro escrita, Nívia Adriana da Silva, que é voluntária do Instituto Jurumi. Trouxe uma cola aqui. Boa noite, meu nome é Nívia Orsi e falo pelo Instituto Jurumi. Cumprimentando a todas e a todos os presentes, inicio a minha breve fala destacando que as estradas são uma das formas de ameaça para animais, especialmente a fauna, em áreas silvestres com remanescentes de vegetação nativa. E as colisões com fauna silvestre em estradas geram a perda da biodiversidade com prejuízos econômicos, sociais e de saúde pública. O estudo Avaliação do Risco de Atropelamento para Tamanduá-Bandeira no entorno da porção norte da Floresta Nacional de Brasília, realizado em 2021, indicou a presença de tamanduás-bandeiras, antas, lobos-guarás, tatu-canastra, veado-campeiro e onça-parda. No estudo, as espécies foram classificadas como de alto risco de atropelamento, tendo sido identificados atropelamentos de antas, em 2021, e lobo-guará, em 2022. Para diminuir as ocorrências de atropelamentos da fauna silvestre na região da Flona, podemos indicar as seguintes medidas: a construção e manutenção de conexões das áreas de reserva ecológica, sejam túneis ou passagens de fauna, o tratamento dessas regiões com aceiros e barreiras, para conter a passagem do maior número possível de animais na pista. A redução da velocidade, especialmente nesse trecho norte da BR-251 e BR-080. A continuidade dos estudos em campo e as atividades de educação ambiental em diferentes níveis e meios. Esses são exemplos de medidas que, de forma integrada, podem reduzir as ocorrências para essa área de alto risco de atropelamento de animais silvestres. Em 2022, para a duplicação da BR-080, o licenciamento ambiental indicou a implementação de passagem de fauna no trecho do estudo realizado. Assim, foram construídas 3 passagens em forma de túneis, os faunodutos, demonstrando a viabilidade de se promover uma travessia segura para os animais silvestres. A solução, como se depreende, envolve inúmeras abordagens, incluindo não só medidas físicas e estruturais, mas, sobretudo, a educação ambiental. Por fim, gostaria de evidenciar que a data é providencial, uma vez que o Maio Amarelo busca conscientizar as pessoas sobre a prevenção de acidentes de trânsito e serve também para lançar luz sobre o atropelamento de animais silvestres, que é um tema pouco debatido na sociedade, sendo esta, portanto, uma oportunidade ímpar de diálogo, na busca de soluções que venham, de fato, a salvar vidas. Bom, o tempo é exíguo para nós aqui, mas mais ainda para os animais silvestres, que correm risco nas estradas. E o Instituto Jurumi se coloca à disposição para a continuidade do debate desse tema, que é tão caro à biodiversidade. Muito obrigado. A gente tem uma situação no Distrito Federal, eu estava comentando com o Fausa, que, além de tudo, ainda boa parte das rodovias são federais, né? E o Distrito Federal é a única unidade da federação que não tenha uma superintendência do DENIT. A gente aqui pertence a Goiás, né? O Brasil inteiro tem os estados, o Amapá, que tem poucas rodovias federais, tem uma superintendência. O Acre tem. E aqui no Distrito Federal, de tanta gente falar disso, está em estudo agora, e eu acredito que nós vamos conseguir passar a gestão das rodovias federais num convênio para o DR, né? Que aí vai facilitar essas ações, né? Nós vamos ouvir agora a Flávia Ribeiro da Luz, que é presidente da Associação de Parkway. Queria a Flávia. Em seguida, a Maristela, que é voluntária do meio ambiente, também moradora do Parkway. Já se aproxima, Maristela, para a gente ganhar tempo. Flávia, você está com a palavra. Boa noite. Meu nome é Flávia Ribeiro da Luz, sou presidente da Associação Parkway Residencial.
Eu gostaria de agradecer a Vossa Excelência a preocupação com o meio ambiente, com a nossa fauna tão ameaçada pelo crescimento das cidades, crescimento este feito de forma geral, de um jeito desorganizado, comprometendo nossas áreas verdes e os animais que dependem dessas áreas verdes, desses espaços cada vez mais reduzidos para sobreviver. A preservação desses espaços verdes é de suma importância para o bem-estar dos seres humanos, pois propicia o contato direto com a natureza. Os espaços verdes garantem a qualidade do ar, fornecem ilhas de ar puro que combatem o calor e garantem a umidade do solo. Essas ilhas verdes, além de benéficas para os seres humanos, elas representam redutos de sobrevivência para os animais. Aprisionados nessas áreas verdes cada vez mais reduzidas, os animais se sentem pressionados a atravessar as rodovias, compelidos pela fome ou pela solidão, à procura de outros animais da mesma espécie, e são mortos pelos automóveis. Como Vossa Excelência bem observou, centenas de milhões de animais são atropelados todo ano nas nossas rodovias. E esse cálculo inclui apenas os animais atropelados nas estradas, nas principais rodovias do país. Não inclui aqueles animais que são atropelados diariamente nas vias internas dos bairros residenciais. Nosso bairro, o Parkway, senhor deputado, é lar de lobos-guarás, tamanduás-bandeira, micos, teius, ouriços, tatus, capivaras, saruês, dentre outros. Outro dia eu vi uma situação realmente triste. Uma família de macacos estava atravessando aquela estrada lá da Vargem Bonita e foram atropelados por um automóvel a alta velocidade e mortos na hora. E era uma macaca mãe com 2 filhotes nos ombros, um filhotinho aqui, outro filhotinho aqui, os 3 esmagados na rua. Ignorantes do perigo, esses animais costumam cruzar nossas vias internas, onde são frequentemente atropelados pelos moradores, sobretudo durante a noite, quando a visibilidade é reduzida. Para evitar a repetição dessas mortes, aplaudo a iniciativa de Vossa Excelência e espero que o Parkway venha a ser incluído na lista de regiões administrativas onde serão implementadas as passagens de animais. Muito obrigada. Muito obrigado. Pessoal, o Fausto está com um familiar passando mal, está no hospital e ele precisa ir lá socorrer. E aí a demonstração que ele realmente tem uma preocupação muito grande com a família, né, Fausto? Tanto você está liberado por todos nós para socorrer a sua família. Para ele ficar mais 2 minutinhos só, 2 minutinhos. Você queria 2 minutos, Fausto? É, isso. Depois da sua fala aí ele está liberado. Por favor, eu estou aqui com essa incumbência de pedir ao senhor que há 1 ano atrás nós fizemos uma solicitação de mudança de um pardal, coisa de 300 metros, onde tem o corredor de animais. E nesse local que a gente pediu para transferir o pardal, entendeu? Só na última semana morreram 3 animais silvestres atropelados. Uma coisa tão simples. Aí eu vou ficar à disposição para lhe passar o endereço, o local, tudo direitinho. Porque onde tem esse medidor de velocidade, não acontece nada. Ali não tem animais que passam. Eles passam na matinha. Justamente eles usam as matinhas para passar. É 996-45-1236. Maristela. Eu sou voluntária lá do meio ambiente e eu queria agradecer a Ana Paula, né, que foi em busca do apoio do senhor deputado Chico Vigilante, e por isso estamos aqui hoje. Então, parabéns, Ana Paula, e agradecer muito ao deputado Chico Vigilante. Nós, lá do Parkway, precisamos de muito apoio. Eu sou uma moradora que, há 30 anos, eu sempre me sensibilizei muito com o meio ambiente, então eu pegava todo sábado, que eu ainda trabalho, todo sábado de manhã, saio com o meu diarista e nós plantamos em áreas públicas degradadas. Há 30 anos, no mínimo 200 árvores por ano. De 2 anos para cá, alguns moradores se juntaram a nós e criamos o grupo Cata e Planta. Nesses 2 anos, nós recuperamos 6 lixões.
estão todos replantados. Vocês estão convidados a ir conhecer lá na quadra 16, entre o conjunto 1 a conjunto 4. Uma grande área toda plantada. Bem, mas o que me traz aqui é porque todo dia eu ando de bicicleta pela manhã, trabalho à tarde. E aí a gente vê os animais mortos e é um mau cheiro, entendeu? O que acontece? As pessoas não se sensibilizam, elas passam, lá é 60 km por hora, passam a 100. Então, os animais não têm chance. Então, nós pedimos essas passagens em todas as matinhas, que são os locais que os animais são atropelados. E eu agradeço muito o seu empenho. Boa noite, obrigada. Amanhã eu vou ligar para a senhora, viu? Para a gente poder ver esse local exato lá. A senhora ouviu? Amanhã o Fausto vai estar ligando para a senhora para viabilizar esse pardal lá para ajudar os animais. Obrigado, Fausto. Um abraço. Vamos ouvir agora a Cláudia C. Rocha, ambientalista de ICMBio. E em seguida, Alisson Monteiro, que é tenente, não é isso? Da Polícia Militar do Distrito Federal. Eu estava até olhando, será que o pessoal do Batalhão do Meio Ambiente não vão falar? Que bom que você escreveu. Você está com a palavra. Boa noite a todos. Eu sou Cláudia Rocha Campos, sou bióloga e analista ambiental do Instituto Chico Mendes. Né? Estou lotada na APA do Planalto Central, que é uma unidade de conservação de uso sustentável, que engloba quase todo o DF. Estamos fisicamente ali no Parque Nacional de Brasília. Nós temos um projeto de monitoramento de grandes e médios mamíferos, da APA do Planalto Central e do Parque Nacional. Não quer dizer, nós fazemos uma parte muito boa do trabalho, gratificante, que é trabalhar com os animais vivos. Nós monitoramos com câmeras fotográficas, mas também tem a parte ruim, que são os animais mortos também, que a gente contabiliza, que a gente leva para o hospital veterinário, fazemos também necropsia para ver causa-mortes. Então, tem essa parte dos animais mortos e tem a parte dos animais vivos. Por que é importante você trabalhar com os animais vivos? Primeiro, porque você tem que conhecer a fauna, conhecer a composição dos animais que tem na sua região. Né? E o nosso foco é nos mamíferos, que eu sempre fui mastozoóloga. Né? Então, assim, por que é importante você monitorar esses animais? Você tem que saber onde que eles se deslocam. Né? E nós vemos que eles se deslocam muito entre as unidades de conservação, onde tem as rodovias. Ou seja, existe movimentação entre as unidades de conservação e no meio existem as rodovias. E existem os locais mais sensíveis, por exemplo, na DF-001, em todo o entorno no Parque Nacional, na Granja do Torto. Então, é isso que nós estamos vendo ao longo do tempo. Nós temos há 4 anos esse projeto, e nós levantamos os animais mortos também. Né? Nós não fizemos um trabalho sistemático de atropelamento, como foi feito, como o Rodrigo fez no Rodofauna, mas só daquilo que vem a nosso conhecimento das ocorrências, já é um número alarmante. Eu já tenho um relatório pronto, eu vim aqui sem saber que eu ia falar, então eu não trouxe dados nenhum, mas assim, a situação está muito difícil, muito complicada. Tem algumas espécies que são mais sensíveis, cachorro do mato, o lobo-guará e a anta principalmente. E nós, por isso nós fizemos um movimento de travessia das antas aqui, da Granja do Torto, porque nós identificamos que lá é um lugar que existe, é uma verdadeira antalândia. Né? Existe toda noite existe anta circulando por aí. E até a comunidade também se sensibilizou e nós formamos... Vou te conceder mais 1 minuto para você falar das antas, que é importante. Alô? Então, nós fizemos nós fazemos esse trabalho não só de pesquisa, de monitoramento, mas também temos feito trabalho de educação ambiental. Implementamos um projeto piloto Patadestre,
que nós costumamos pintar umas patinhas no chão das estradas, fazemos isso nas escolas também, para ensinar as crianças a sensibilizar com esse problema, com essa problemática. Fizemos isso também lá num condomínio, na Granja do Torto, não, no Lago Oeste, né? Fizemos também lá na Granja do Torto, com o Capital Antas Week, que a gente inventou, tal. Tudo isso para sensibilizar os motoristas da necessidade de reduzir a velocidade, né? Porque a gente está impressionado com o número de antas, principalmente, que tem morrido. Nos últimos 5 anos, foram 15 antas que morreram, atropeladas, sendo que 2... Só mais um pouquinho. Sendo que 2 estavam prenhas, né? Uma tinha um fetinho desse tamanho, a outra já tinha um feto assim, pronto para nascer. Então, quer dizer, é muito chocante isso aí, né? Então, a gente está muito preocupado com algumas espécies, e as 2 espécies que eu venho tendo mais preocupação aí é o globo-guará, que eu não tenho visto, que eu demorei 26 anos para ver um vivo. Na minha vida, eu só via morto, nesses 26 anos, só vi morto. E a anta, que tem assim, um tempo de gestação muito grande, e que é um animal que está sendo muito afetado. Então, a gente está querendo chamar atenção para isso, querendo chamar atenção para as parcerias que a gente pode fazer, né? E eu acho que é muito importante a gente trabalhar junto. Muito obrigado. Tá? Vamos ouvir agora o Nilson Monteiro Cavalcante, ele é tenente da Polícia Militar do Distrito Federal, Batalhão Ambiental. Você está com a palavra, Nilson. Boa noite a todos. Sou o Tenente Cavalcante da Polícia Militar Ambiental da PMDF, Batalhão de Polícia Militar. Estou representando o comandante do Batalhão Ambiental, ao tempo que cumprimento a todos os presentes e agradeço o convite desta egrégia Casa Legislativa do Distrito Federal. Com relação à atuação do BPMA, podemos destacar o policiamento com vistas à prevenção e à coibição de crimes ambientais em todo o território do DF. Ademais, complementam-se a missão de preservação do meio ambiente, o instrumento de prevenção primária de educação ambiental e o resgate de animais da fauna silvestre em situações de risco, como é o caso de atropelamentos ou quando se encontram fora do seu ambiente natural. Assim, além do patrulhamento que é feito de forma diária em parques, unidades de conservação e áreas de preservação permanente, como cursos hídricos, há o acionamento, né, realizado pelo cidadão por meio do canal oficial de comunicação 190, do Centro de Operações do nosso Copom, onde as informações são triadas e, após isso, é destinada uma viatura especializada para o atendimento da ocorrência. Nesse sentido, cabe salientar que o território do DF ele é envolto por unidades de conservação, né, locais em que há a presença maciça da vida silvestre. Além dos parques ecológicos urbanos, nós temos aqui grandes áreas ambiental e legalmente protegidas. Podemos citar aqui o Parque Nacional de Brasília, sob a administração do ICMBio, que é amplamente conhecido como água mineral e é conhecido também por suas piscinas históricas. Também nas proximidades ali da Asa Norte, Cidade Estrutural e Braslândia. Além disso, temos a Floresta Nacional de Brasília, que é a Flona, nas proximidades de Taguatinga, Ceilândia e Braslândia, bastante conhecidas pelas trilhas de ciclistas e também por ser sede do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres, os CETAS do IBAMA. De forma a colaborar com o diálogo dessa audiência pública, eu gostaria de trazer aqui o conceito disposto na Lei Federal 9985 de 2000, a lei que instituiu o Sistema Nacional de Unidade de Conservação a respeito dos corredores ecológicos, né? Então, nesse contexto, nós podemos citar aqui e inserir as passagens de fauna silvestre. Em simples palavras, elas nada mais são do que passagens que os animais silvestres utilizam para se deslocar em vida livre, buscar a sua sobrevivência, a sua alimentação, a sua reprodução, o seu abrigo, dispersar sementes, promover a formação da vegetação, da flora, entre outros aspectos de grande importância ecológica. Com relação ao BPMA, são realizados resgates 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. É uma atuação ininterrupta em todo o território do DF. São animais da fauna, desde serpentes, jiboias, cascavéis, jararacas, aves como os carcarás, araras, papagaios e corujas, até mamíferos de maior porte. Ô Nilson, eu vou te conceder mais 2 minutos. Até mamíferos de maior porte, como um lobo-guará que nós resgatamos no dia de hoje.
e estava vivo, graças a Deus. Infelizmente... Muito obrigado. Nós realizamos de forma sistemática os resgates. Em 2023, foram mais de 1.830 resgates de animais da fauna silvestre. Esse ano já ultrapassamos o quantitativo de 600 resgates. Infelizmente, é ocasional que aconteçam situações de resgate em situações de atropelamento nas vias e rodovias do DF. Recentemente, resgatamos uma anta em que, infelizmente, por mais que dispuséssemos de todos os esforços possíveis com a colaboração do Zoológico de Brasília, que tarde da noite dispôs de equipe médica veterinária para poder nos ajudar, nós realizamos esse deslocamento ao zoológico e esse animal veio a óbito na região ali da Grande do Torto, próximo ao Parque Nacional de Brasília, infelizmente. Então, embora não sejam a maior causa de resgates, as questões dos atropelamentos são ocasionalidades que demandam acionamentos por parte da corporação. Por fim, cabe destacar aqui que em 2023 entrou em vigor a Lei Distrital 7283, que obriga o motorista, motociclista ou ciclista que atropelaram um animal nas vias públicas do DF a prestar socorro imediatamente, quando possível, e quando não for possível, acionar as autoridades públicas com as devidas informações. Essa conduta, se ela não for respeitada, ela pode ensejar ao infrator o pagamento de uma multa no valor de R$1.000 a ser aplicada pelo órgão distrital competente. Portanto, senhores e senhoras, além da educação ambiental, a conscientização do cidadão e a atuação conjunta do Estado, da sociedade civil e da comunidade como ferramentas de extrema relevância à preservação do nosso meio ambiente, há sim uma preocupação frequente do poder público com essa situação, que é o objeto da presente audiência pública. Muito obrigado. Muito obrigado ao Tenente Cavalcante, que deu uma excelente contribuição a essa audiência, ainda mais com essa notícia muito importante do resgate do lobo-guará no dia de hoje. Vocês estão de parabéns. Eu sou entusiasta do trabalho de vocês, quando eu fico assistindo, vocês são chamados aí, cobra, é tudo que vocês vão resgatando, né? Nós vamos ouvir agora a Tânia Ribeiro Borges, que é professora silvestre da Universidade de Brasília. Irei a Tânia. Em seguida, Bruno Eduardo, que é diretor executivo da OSC A Vida no Cerrado. Boa noite a todos. A minha contribuição é um tanto mais prática. Fala mais perto do microfone, por favor. O pessoal tem falado bastante. Eu acho que sintetiza muito a fala de várias pessoas, inclusive uma coisa que o Rodrigo pontuou bastante, que é uma atenção especial aos demais grupos faunísticos na questão de atropelamento. Porque não são só essas espécies que são atropeladas. Quando você passa por uma rodovia iluminada, você vê a quantidade de insetos que fica no seu para-brisa. Você tem que lavar seu para-brisa, que não consegue mexer com isso. Esses animais fazem parte de uma cadeia ecológica. Então, a morte desses animais vai afetar, de alguma forma, todo aquele ambiente. Uma outra coisa, eu até chamo a atenção para a imagem, que é o termo passagem de fauna. Esse modelo, inclusive, que é o modelo viaduto, é uma coisa espetacular. Aí as pessoas vão dizer, nossa, isso é caro. E o que eu vou dizer é o seguinte, os licenciamentos ambientais, e uma das coisas que eu fiz foi fazer avaliação de condicionantes ambientais. Se você, num licenciamento ambiental, tem uma condicionante para que sejam construídas passagens de fauna, e que essas passagens de fauna sejam devidamente estudadas e propícias a cada um dos grupos faunísticos, porque não adianta nada eu construir uma pastagem suspensa para um animal de hábito terrestre. Então, não adianta também eu fazer uma passagem estreita para primatas de médio porte. E não adianta nenhuma dessas para os répteis e anfíbios. Então, existem cercamentos, existem barragens físicas, existem, hoje em dia, existem sensores elétricos que coíbem a passagem dessa fauna. Cercamento tem que pensar na altura, porque eu tenho animais saltadores, eu tenho animais que podem passar por baixo, que são escavadores, como tatu. Então, não adianta nada disso se eu não tiver um planejamento técnico de cada uma dessas
passagens. E outra, ali mostra, passagem de fauna quer dizer que o animal vai de uma área de vivência para outra área de vivência. E quantas áreas nós temos que o animal tem que sair de uma área de vivência e ele consegue chegar em outra? Ele chega do outro lado e não tem mais nada. Então, nesse caso, eu não tenho uma passagem de fauna. Seria melhor eu ter uma barreira, porque pelo menos esse animal não vai ser atropelado. Eu tenho uma boa área de conservação, mas eu tenho ali um fragmento isolado. Eu não tenho para onde esse animal ir. Dali ele vai parar no condomínio, ele vai parar em qualquer lugar, ele está numa área urbana. Então, o que eu falo é sobre repensar como será feito. Muito obrigado, professora. Nós vamos ouvir agora o Bruno Eduardo, que é diretor executivo da OSC A Vida no Cerrado. E depois o Pablo Henrique. Joia. Boa noite, pessoal, tudo bom? Eu sou o Bruno Eduardo, cumprimento a todos da mesa e todos que estão presentes aqui nessa audiência. Eu sou biólogo, mestre em ecologia e ativista socioambiental. Estou aqui representando a organização A Vida no Cerrado. A minha organização surgiu da inquietude da juventude em relação ao descaso em relação ao bioma cerrado, esse que é o berço das águas do Brasil e tem importância, uma grande importância tanto local, mas regional e também mundial. E quando a gente fala de descaso, de fato, a perda da biodiversidade está relacionada com isso. No contexto do Distrito Federal, eu vejo com muito bons olhos a proposta dessa audiência pública e, de fato, é um pontapé muito positivo do que vai vir a ser a construção de algo muito maior. Porque a gente não pode reduzir o discurso somente na implementação de passagens de fauna. Quando o Rodrigo traz que projetos como Rodofauna, que fomentaram e implementaram diversas perspectivas de modelos e captação de dados, a gente precisa continuar com esses estudos. E aí eu pergunto, quais são as perspectivas de financiamento e apoio a organizações da sociedade civil, instituições públicas que desenvolvem pesquisa, mas aqui também temos, no Distrito Federal, a Universidade Católica, que puxou boa parte das pesquisas em relação às capivaras. Então, não dá para falar em política pública isolada, e política pública tem que ser pautada em dados. Então, precisamos de corpo técnico capacitado, monitorando as espécies atropeladas. Quem já fez esse monitoramento de fauna atropelada sabe que é muito complicado você ver, de fato, anfíbios, né? Normalmente, nosso olhar fica enviesado aos grandes mamíferos, enquanto isso, a gente tem uma perda silenciosa da biodiversidade. Então, minha fala aqui é mais nesse sentido de pontuar e trazer reflexões, né? Aqui eu vejo que a gente está caminhando para o caminho correto, mas a gente está um pouco atrasado nessa discussão, na verdade, dado todo o contexto nacional. Então, que a gente corra atrás corra nessa corrida, mas também busque outras alternativas, né? Por exemplo, fica inviável para o IBRAM, qual foi a última vez que teve concurso público, né? Será que tem capacidade técnica e recurso pessoal disponível para fazer todas essas tratativas restritas ao órgão licenciador e os órgãos de monitoramento, né, como o DR? Então, eu vejo as organizações da sociedade civil e instituições de pesquisa como um potencial enorme de inovação e de parceria para ser somada nessa importante luta, que não vai ser fácil, mas é por isso que a gente está aqui, né, para buscar a solução. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. E nós vamos ouvir agora o Pablo Henrique, que é coordenador do GEAS da Uniplac. E depois, o Eduardo Moreira, é isso? Que é coordenador da FAS. Você está com a palavra por 3 minutos. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade da palavra e, como estudante de veterinária, eu queria destacar a importância dessa discussão, que as novas gerações, os novos estudantes, que são os futuros profissionais, têm que ter em mente. Então, eu trouxe alguns pontos para discutir, principalmente a aproximação do meio urbano com o meio silvestre, com as áreas de preservação, que é algo inevitável, que ocorre cada vez mais. Então, a aproximação com essas rodovias, com os condomínios, com as cidades, é algo que cada vez a gente consegue notar maior. E, principalmente, num bioma como o Cerrado, que é o bioma que atualmente tem o maior índice de desmatamento. Então, a gente vê, principalmente na clínica desses animais, de animais silvestres, a crescente nos casos de trauma, tanto por atropelamento quanto por choque elétrico, ataque de animais domésticos, envenenamento e muitos outros. E além de que esses animais que são os mais acometidos, não mais acometidos, mas os mais notados, que são geralmente os grandes mamíferos, a gente vê que
principalmente antas, tamanduás, lobo-guarás, são animais que não costumam ter uma ninhada muito grande, têm poucos filhotes. Então, a perda de cada indivíduo é algo extremamente importante a longo prazo, visto que a reintrodução desses animais do cativeiro para a natureza também é algo muito difícil de ser feito, que envolve muito planejamento, muito dinheiro. Então, a perda de cada indivíduo é muito importante nesse sentido. E em relação aos pequenos animais, animais menos notados, como a Tânia comentou, os insetos, os anfíbios, que são muito importantes para a gente notar como mediadores climáticos, o desaparecimento desses animais são indícios muito graves dos impactos que nós estamos causando no meio ambiente, tanto pelas rodovias quanto por alterações como temperatura e chuvas. Então, o sumiço desses pequenos animais, que a gente não costuma notar tanto, também é algo tão importante quanto dos que a gente costuma ver como antas. Então, a discussão desse debate é muito importante e a gente tem que pensar além das passagens de fauna, a gente tem que pensar em todos os aspectos que envolvem isso. Já que a coexistência com esses animais é algo que a gente vai ter que aprender a ter em nossa mente, principalmente para as nossas gerações, que cada vez mais a gente vai ter esses animais se aproximando da gente e a gente tem que saber como agir para mitigar os danos, tanto contra eles quanto contra nós. E eu queria ressaltar, mais uma vez, a importância, que eu sei que eu sou um estudante, então sou uma pequena chave nesse quebra-cabeças. Então, eu sei que os próximos profissionais, a gente tem que trazer essa discussão, principalmente agora com o caso da Pequi, que pode tomar uma proporção maior, como foi o do Joca. E isso é muito importante para a gente aumentar a visibilidade desse debate. É isso. Muito obrigado. E nós vamos ouvir agora o Eduardo Moreira. Está com a palavra por 3 minutos, Eduardo. Boa noite. Saúdo a mesa e todos os presentes aqui. Agradeço a oportunidade de fala. Como o Rodrigo disse, do projeto Rodofauna, que foi um projeto de estudo no período de 2010 a 2015, aqui no DF foram estimados mais de 5.000 animais atropelados. Destes, mais de 5.000, 83% são animais silvestres. Com esses dados, saliento a importância de projetos como esses nessa audiência, que visam a passagem de fauna, corredores ecológicos, que proporcionam diretamente um deslocamento seguro de animais, garantindo que eles tenham o curso da vida, alimentação, reprodução, e também garantem o fluxo gênico entre espécies. Projetos como esse não atingem somente esses animais, mas também o ambiente como um todo, como, por exemplo, a dispersão de sementes e também o aumento da cobertura vegetal. Enfatizo também a importância desse projeto ser uma ação conjunta com outras entidades públicas, porque precisa ser garantido o monitoramento, fiscalização e sinalização de rodovias. Muito obrigado. Você ainda tinha quase 2 minutos, rapaz. Vou ouvir agora Eduardo Guimarães Santos, que é estudante da Universidade de Brasília. Boa noite a todos. Agradecer primeiro, a oportunidade. E aí, tendo em vista que eu já estou falando por último aqui, fica mais fácil. E eu quero fazer uma provocação, tendo em vista que o deputado Chico Vigilante é tão combativo. Então, eu espero que ele entenda a minha irritação aqui em relação ao discurso ecológico feito, Principalmente quando eu escuto alguns discursos falando que a gente não sabe, a gente tem que ver. E eu digo com ênfase, assim, de quem estuda muito esse tema, os ecólogos sabem muito sobre o tema. Sabem o suficiente para predizer onde vão ser os atropelamentos. Então, esse discurso de que a gente não sabe é enganoso e está querendo pregar para a sociedade uma falsa, sei lá o quê, para ser pouco enfático aqui, porque já me alertaram. Então, eu vou ser claro, tendo em vista que eu acompanhei a Ana aí, saudando a Ana, que a gente foi lá na Pequi e acompanhou, eu digo com certa certeza, e aí eu falo até em nome da Ana,
que era quase certeza a morte da Piqui. E isso a gente discutiu muito. De tantos dados que a gente tem sobre atropelamento de fauna. Então, parafraseando um filósofo aí desses que tentou mudar o mundo, e querendo fechar logo aqui, que disse certa vez, né? Os filósofos já pensaram muito sobre o mundo, está na hora de mudá-lo, né? E aí eu vou parafrasear aqui, dizendo os ecólogos já sabem muito sobre esse tópico. Sabem o suficiente para saber o que fazer. Então, vamos mudá-lo, né? E aí eu saúdo aí a ONG, que está fazendo esse debate aqui, e a Ana também, grande amiga, e faço essa provocação ao deputado. Obrigado. Nós vamos voltar agora uma rodada de 1 minuto aqui para cada um dos integrantes da mesa. Esse debate ele não vai parar por aqui, porque o problema não é só dos animais que estão morrendo nas estradas. A gente tem um grande destruidor no Distrito Federal, que são os grileiros de terra, especialmente da terra pública. O Juscelino, quando pensou o Distrito Federal, ele pensou a chácara, ou melhor, a granja do Torto, que era para a criação de gado, né, para abastecimento da cidade. Ele pensou a granja do IP, que era para a criação de porcos, também para abastecer a cidade. E ele pensou a granja modelo, para quem não sabe, ela fica ali quase em frente à Coca-Cola, em Taguatinga Sul. E estava lá o pessoal morando e tudo. E de repente eles começaram a me procurar, e tem uma senhora lá, funcionária pública da Secretaria de Saúde, que ela estava profundamente incomodada com a destruição que estava sendo feita de uma área nativa entre a Granja Modelo e o Riacho Fundo 2. Tinha vezes que ela me ligava à noite, dizendo: Chico, os grileiros estão invadindo. Aí ela ligava de manhã: os tucanos estão fugindo com medo, os macacos estão todos gritando lá dentro do mato, porque os grileiros estavam derrubando o mato. Você tem ali onde hoje é o Sol Nascente, lá no trecho 3, no Córrego das Corujas. Um dia eu fazendo uma visita, lá tem um riozinho, água limpa. Tinha peixes nadando assim. E os grileiros tinham vendido os lotes tudo em cima daquele rio. Água limpa, as piabas, os peixinhos estavam... E aí tinha uma senhora, que foi uma das coisas que mais me chocou. Ela tinha 8 filhos, dentro daquele barraco. E eu perguntei para ela: bom, você comprou isso aqui, construiu esse barraco em cima da água, está parecendo mais uma palafita. Como é que vocês fazem a necessidade fisiológica de vocês aqui? Aí ela disse: a gente usa o método do aviãozinho. Eu falei: como é que é isso? Ela disse: porque estava em cima da água os peixes. Ela disse: não, quando a gente não tem muitas posses, aí o pessoal vão no mercado, desfaz as compras deles e depois eles dão aquele saquinho de plástico do mercado para a gente. A gente faz a nossa necessidade, né? Esse saquinho a gente amarra a boca e roda. Onde ele cair, caiu, é o aviãozinho. Estou falando de uma realidade aqui no Distrito Federal, estou falando de uma realidade que fica a pouco mais de 30 quilômetros aqui do Palácio do Buriti, né? Você pega o Vicente Pires, que era o grande cinturão verde, né? O tanto de animal que tinha ali, o tanto de nascente. E ali foi grilagem de rico, de classe média alta. Não foi pessoas que estavam morando em fundo de barraco na Ceilândia, né? Pelo que eu sei, foram 700 nascentes que foram aterradas ali para poder dar... Quantos animais que desapareceram dali? Mas a mesma coisa aconteceu em Águas Claras, né? Você tem Águas Claras hoje, ainda tem prédio construído em Águas Claras que tem bomba de sucção que funciona 24 horas para poder, sabe, sugar a água que está nascendo o tempo todo. Não é assim? Eu vejo o trabalho dos policiais aí do Batalhão Ambiental, na verdade, estão enxugando gelo, né? Que os guerreiros, né? Estão o tempo todo ali. E muitas vezes são xingados, né? Por pessoas incompreensíveis, né? Porque ser defensor do meio ambiente não é fácil nesse país.
É só olharmos o que foi feito do Chico Mendes, né? Por que o Chico foi morto? Porque ele tinha o conceito, que continua muito válido, de que a floresta em pé ela rende mais do que a floresta morta, né? Portanto, e aqui no Distrito Federal não é diferente. Eu sempre digo de que a gente fala muito de grilagem no Acre, em Rondônia, no Pará, no Amazonas, mas aonde grilagem deu dinheiro mesmo e destruiu foi aqui no Distrito Federal. Que terra aqui é ouro, terra aqui é caro. Portanto, quando grila, os animais vão juntos. Aí eu vejo, muitas vezes, as pessoas ficam ali, aparecem na televisão, reclamando das capivaras, né, que estavam tomando de conta dos quintais deles. Mas não foi as capivaras que tomaram de conta dos quintais deles. Foram eles que ocuparam o habitat da capivara. E ela está vindo buscar o que é dela, que é aquele terreno que é dela. Aí, agora estão com nojo das capivaras. Acha que as capivaras têm carrapato, por que eles não pensaram antes de destruir o habitat delas? Portanto, os órgãos ambientais, eu sei que vocês, do IBRAM, do IBAMA, do ICMBio, sei da dificuldade que vocês enfrentam. As pessoas que estão lá nas academias, na Universidade de Brasília, nas demais, o enfrentamento que vocês fazem. E muitas vezes são mal compreendidos, né? Porque defender meio ambiente no Brasil é dizer que você está defendendo um atraso, não é assim? Felizmente as coisas estão mudando, né? Acho que infelizmente, a situação que nossos irmãos e irmãs estão vivendo lá no Rio Grande do Sul, acho que vai ensinar muita gente, né? Talvez seja o maior grito que está acontecendo. Portanto, essa morte da Piqui, espero que ela sirva também, a emoção das meninas aqui, que é como que tivesse perdido um ente da família, né? Mas deve ter alguns gaiatos assistindo a gente aqui, dizendo, essas meninas estão chorando por causa de uma loba, né? Não é assim? Mas faz parte da vida, né? Continue de cabeça erguida, porque vai dar certo. Vamos conceder agora 1 minuto para uma rodada final aqui, para seguir a gente encerrar. Portanto, vamos começar com a diretora de Relação Institucional, a Ana Raquel Gomes. Está liberado. 1 minuto, Raquel. Deputado, nós vimos aqui muitas instituições falando e reforçando, e nós só temos a agradecer realmente pela presença de vocês e por cada palavra que enriqueceu muito esse início. Vou colocar assim como um início de caminhada, porque nós temos a certeza de que, pedindo licença aos ecólogos, a Pequi não é uma espécie guarda-chuva, mas um indivíduo, talvez, guarda-chuva, para que outros grupos, como aves, répteis, possam também ser atingidos por essa comoção. Acho que o grande legado que a Pequi deixa é esse. Nós aguardamos ansiosamente pelos próximos passos. Conte conosco. Muito obrigada a todos e muito obrigada, deputado, por essa oportunidade. Ana Paula Nunes Quadro, você tem 1 minuto. Eu também gostaria de agradecer a todas as contribuições e eu gostaria de falar um pouquinho a respeito dos próximos passos também, né? Nós da Jaguaracambé já estamos desenvolvendo alguns projetos em parceria com órgãos ambientais, como o IBRAM. A gente está desenvolvendo um projeto de monitoramento em parceria com o IBRAM, de avaliação sanitária em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente. E desde que a pauta de construção de passagens de fauna e medidas de mitigação de acidentes por colisão veicular foi levantada, nós fizemos várias reuniões com outros órgãos competentes, assim como com o DR, o IBRAM, a SEMA, e nós estamos aprendendo muito em relação a isso tudo. Nós percebemos que existe muita vontade de fazer diferente de vários profissionais. Nós gostaríamos realmente de nos reunir e tentar encontrar soluções para resolver essa problemática. Então, eu gostaria de propor
trabalho. Acabou. Estou acabando já. Realmente propor a formação de um grupo de trabalho, para que a gente possa prosseguir com essa discussão a longo prazo e tentar realmente encontrar medidas que sejam efetivas, para que essa audiência realmente seja um primeiro passo de uma longa jornada. Obrigado, Ana. Daniel Santana, você tem 1 minuto para suas considerações finais. Bom, primeiro queria agradecer o convite, né? Para o grupo de trabalho do ICMBio se coloca à disposição para contribuir. Concordo também, acho que o Eduardo falou, que a gente tem já muito estudo falando onde são as principais passagens de fauna, onde deve ser construído, o que é mais atropelado, o que é mais eficiente. Um gargalo que eu vejo hoje na legislação é como construir essas passagens de fauna. Hoje eu vejo muita medida mitigadora de novas construções, de duplicação. Então, é sempre o impacto acontecendo e a tentativa de reduzir esse impacto de alguma forma. Eu vejo ainda pouca proatividade, né, de como fazer isso. Esse daí é um exemplo de proatividade que você acabou de falar. Né, mas até hoje é muito vinculado ao licenciamento ambiental e à mitigação do impacto que o licenciamento ambiental está causando. Né? Então, a gente tem que vislumbrar outras formas de fazer. Né? Obrigado. Muito obrigado, Daniel. Maria Dulcineia. Você tem 1 minuto, Maria. Eu também queria agradecer o convite ao DR, dizer que nós estamos à disposição para trabalhar em parceria com todos que estão aqui e dizer que a gente propôs, nós lá do DR, nós do DF, propusemos a ABDR, que é a Associação Brasileira dos DRs de todo o Brasil, né? A formação também de um grupo de trabalho para troca de experiências, porque o que acontece em outros estados é importante também, para a gente trocar experiências e fazer um bom trabalho. Então, a gente está aguardando uma próxima reunião da ABDR, que vai ser agora em maio, não me lembro a data, e vamos ter essa resposta. Então, a gente realmente está à disposição, aguardando essa resposta e aguardando vocês também. Quiserem nos ajudar, estamos à disposição lá no DR. Obrigada. Muito obrigado, Dulcineia. Luiz Helena, você tem 1 minuto. Nossa, já apitou antes. Não, vai começar a contar agora. Ah, tá. Agradecer a todo mundo a oportunidade de estar aqui e colocar a Secretaria de Meio Ambiente à disposição, inclusive para integrar o grupo de trabalho. A gente já está em outro grupo de trabalho também, com a questão das capivaras com o pessoal do IBRAM e da Secretaria de Saúde. Vamos demais que está precisando, né? Então, eu acho que estamos aí para contribuir. Eu achei tão bonito esse trabalho que as meninas fizeram sobre as capivaras, porque aí elas foram chamadas pela Globo, né? E mostraram que os carrapatos não estavam contaminando nada, né? Pode ligar. Oi, só uma correção, porque teve o trabalho, né, que foi feito por vocês, não foi? De capivara, e teve o da Universidade Católica, que foi até mais extenso, porque pegou toda a orla do lago, né, que foi a que a gente fez em parceria com a Católica, e até para acrescentar o que o Eduardo falou, que a gente tem muita capacidade técnica no Distrito Federal, tanto nos órgãos ambientais, quanto nos outros órgãos, quanto nas ONGs e nas faculdades todas, né? Então, vai ter gente suficiente para a gente tocar isso aí. O trabalho das capivaras foi 1 ano, né, Ana? 1 ano e meio, né? O que nós fizemos foi 2 anos, mas realmente o nosso foi da UNB e teve do pessoal da Católica, que foi de 1 ano e meio. Exato. E essa é a demonstração clara, objetiva, de que os órgãos ambientais têm capacidade e faz, né? Isso é importantíssimo a gente registrar. Rodrigo, representando o IBRAM, você tem 1 minuto. Gostaria de colocar à disposição também a equipe do Brasília Ambiental para participar desse grupo. E como ecólogo, gostaria de dizer que a evolução não dá saltos. Então, eu não posso ficar frustrado, porque 10 anos depois o projeto Rodofauna está tendo alguns dos seus dados colocados em pautas e podendo se transformar em medidas, né? Eu fico feliz,
não é um atraso, né? É a evolução com seus pequenos passos, caminhando, né, para, de fato, a gente contribuir para a fauna. Então, eu espero que a gente colha os frutos dessa audiência com esse grupo, né, formado e a gente progredindo com ele. Obrigado. Eu quero agradecer os servidores do meu gabinete que contribuíram para que essa audiência pública acontecesse. Todas e todas do gabinete que trabalharam de maneira muito árdua, né? Na pessoa da Cristina, eu quero agradecer o gabinete inteiro, né? Pessoal de cerimonial, as meninas, né, que estão aqui, essas meninas são bem dedicadas mesmo, são companheiras assim, e eu pude sentir pelo brilho dos olhos delas que elas se interessaram muito pelo assunto. Pessoal da Polícia Legislativa, né, que ficou com a gente aqui o tempo todo. Pessoal do apoio ao plenário, audiovisual, pessoal da Copa, as meninas que servem o café, a água, tudo aqui, que são... Eu sempre dou exemplo, tem uma dessas meninas da Copa que ela trabalha o dia todo, tem vezes que ela entra à noite e ela está fazendo faculdade, né? Aí todo dia, meio-dia, ela vai aqui para a biblioteca a Sarinha, né? Todo dia, meio-dia, ela vai para a biblioteca aqui da Câmara, né, que é uma boa biblioteca, e é aberta ao público para completar os estudos lá, né? Ela está perto de se formar, né? A menina é realmente dedicada. Quero agradecer o pessoal da equipe de limpeza da Câmara Legislativa, né, que são meninas, sabe, dedicadas. O pessoal da TV Legislativa, né, que fica aqui documentando tudo. Dizer que as imagens, som e tudo que foi produzido aqui hoje está à disposição de vocês. Pode recortar, fazer vídeos, tudo está autorizado para usar da melhor maneira que vocês acharem. E aí eu vou propor aqui, sabe, Ana, que as duas Anas, mais o pessoal que está compondo a mesa aqui, que vocês compõem esse grupo de trabalho, efetivamente, né, vocês estão autorizados aqui por nós da Câmara Legislativa a compor esse grupo de trabalho, e na hora que vocês acharem que a gente deve promover uma outra audiência pública, eu estou à disposição, até para avaliar o que é que o grupo avançou, né? Porque não dá para fazer uma audiência e ficar daqui a um ano, faz outra, sem ter avançado nada, né? Então, acho que a gente precisa avançar efetivamente para que as coisas aconteçam. Sabemos da dificuldade que vocês terão pela frente, recursos são escassos, né? Quase não existe, então é mais um esforço que vocês vão fazer, né? Mas hoje estamos... Felizmente a gente saiu de uma era terrível, né? E quando eu ouvi que eu privatizar a Floresta Nacional, né? Porque não era só água mineral, era privatizar tudo, né? Eu me preocupei bastante, né? Felizmente aquela ideia que tinha da destruição passou, né? E agora não se fala mais na privatização da Floresta Nacional, né? Mas é preciso a gente também entender que o que chama hoje de 26 de setembro, né? Que querem transformar em cidade, estava dentro de uma área ambiental, né? O Distrito Federal é assim, né? Sempre vão fazendo esse tipo de coisas. Portanto, eu agradeço aos demais convidados que honraram a Câmara Legislativa do Distrito Federal com suas presenças e declaro encerrada essa audiência pública às 21 horas e 11 minutos. Está encerrada a nossa audiência pública. Muito obrigado a todas e a todos.